Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Vamos falar um pouquinho hoje sobre catarata, que é um assunto, na realidade, que já falamos várias vezes, mas a gente está aqui num bate-papo com o Gilberto, Dr. Gilberto, que é já um cirurgião reconhecido, famoso, e, na realidade, é uma oportunidade da gente tirar alguns mitos, algumas verdades sobre a cirurgia de catarata, né, Gilberto? Sim. Que é o que nós vimos conversando. A pergunta que me fazem no consultório, eu acredito que você enfrenta isso no seu dia a dia também, e como cirurgião a gente enfrenta isso no nosso dia a dia de cirurgia de catarata, doutor, catarata é uma doença, né? Então o pessoal chega assim, nossa, quando você dá o diagnóstico, olha, você tem uma catarata. A impressão que a gente tem é que o paciente fala assim, tô doente, né? Vou morrer com isso, o que está acontecendo? Como que você tem abordado isso também? Você tem enfrentado esse tipo de problema? A catarata, eu sempre digo, Fábio, que é uma evolução natural, um envelhecimento natural do cristalino. O cristalino é uma lente natural que está dentro do olho, né? Eu diria que a catarata congênita, uma catarata, alguns casos de catarata, com assim raras exceções, podemos classificar como doença. A maioria absoluta, a catarata é um envelhecimento, senão cabelo branco seria doença, ruga seria doença e a nossa calvície, né, Fábio? Perfeito, que está aí, e seria uma doença. Então a catarata, para mim, como especialista em catarata, eu trato ela como uma coisa natural depois dos 40 anos. Isso é uma coisa muito importante, às vezes muito conflitante, Fábio, que às vezes nós deparamos com colegas que fala ao paciente com 70 anos que não tem catarata. Isso é uma coisa muito grave, uma falta de informação, porque nós temos um aparelho hoje que detecta catarata com 40 anos. Bom, não precisa ficar preocupado, tá? Para que nós vamos ficar falando catarata 40 anos se o paciente ainda tem uma catarata que eu, o Dr. Fábio e a maioria dos médicos não consegue ver no aparelho essa catarata. Então não tem importância, mas a catarata começa com 40 anos e o aparelho a laser, ele detecta tranquilamente uma catarata com 40 anos. Então, cada vez mais no consultório eu digo que catarata é uma palavra normal, ela tem um tabu muito grande, né? Isso a gente vai discorrer, mas pode ficar tranquilo que catarata é natural, é normal, como cabelo branco, ruga e calvície. Tá? Inclusive gostei da tua colocação sobre isso, o cabelo branco, a calvície, ou seja, o joelho que também enferruja, né, com a idade, ou seja, todos nós vamos tendo aquele processo do envelhecimento. Em relação à detecção de catarata, e o que você acabou de falar, e é uma coisa que me preocupa muitas vezes, o paciente chega no consultório e fala, doutor, fiz minha consulta, 65, 70 anos, 75 anos, eu não tenho nada, eu estou ótimo, eu só vim aqui trocar o óculos, tal. Quando você se depara com uma catarata já importante, aumento de pressão ocular, você tem notado isso também no seu consultório, e muitas vezes ele vem desinformado disso, achando que está tudo bem e tal. Então essa colocação que você fez realmente é interessante, e fica um alerta tanto do Gilberto como da minha parte para vocês, que é assim, catarata é um processo de envelhecimento sim, mas ele também tem que ser cuidado. Nós não podemos deixar isso assim solto. Ah, não, tudo bem, tem a catarata, vou trocando meu óculos, porque muitas vezes até a pessoa sente relativamente uma visão razoavelmente boa, quando você se depara com outros problemas oculares, como alteração de pressão ocular e má qualidade de visão, que aí é o que nós falamos de entre quantidade e qualidade de visão, né? E muitas vezes você vê isso lá, e esses aparelhos que o Gilberto citou, justamente são o quê? São aparelhos de última geração que você consegue fazer uma detecção precoce da catarata. Para que isso? Para você já começar a planejar isso, inclusive, e como você vai tratar isso, né? Eu não sei se... Eu acho que a parte mais importante é a pessoa não se assustar com catarata. Eu fico assim muito preocupado, porque eu falo a palavra catarata como se falasse uma conjuntivite, é uma coisa tão natural, e paciente com 70 anos ele fica arregalado, os olhos, doutor, catarata, fala, meu senhor, o senhor tem há 30 anos catarata, ou minha senhora, né? Então a catarata é uma coisa assim tão natural que a gente deve ser encarado dessa forma. Eu acho uma coisa muito importante dizer, muitas vezes a gente recebe no consultório, doutor, eu estou indo em vários consultórios, ninguém acerta meu óculos, doutor, né? Perfeito. Quando você está com uma catarata a partir de 50 anos, é muito difícil você acertar o óculos, e geralmente você faz 1, 2, 3 óculos, com 2, 3 colegas diferentes, né?
e você acaba voltando no antigo. Então eu tenho uma conduta a partir dos 55 anos de não trocar o óculos muito frequente. As óticas não gostam, né? Mas nós vamos tendo menos dor de cabeça. O paciente tem aquela imagem, se o doutor já não acertou no óculos, ele não vai acertar na minha cirurgia. Muito menos na sua cirurgia. Então eu prefiro não dar o óculos, tá? O paciente fica bravo. Às vezes eu passo o óculos no paciente 65, mas eu aviso. Não venha reclamar que o óculos não deu certo. Já estou avisando que o senhor vai gastar dinheiro, provavelmente um dinheiro sem retorno. Perfeito. Né? É essa colocação que você está fazendo, inclusive, que é aquele paciente que fica no Dr. Shopping, né? Que a gente brinca, ele vai no médico A, B, C, D e sempre com a queixa assim, olha, meu óculos está ruim. Ah, doutor, aquele médico não acertou meu óculos. Ou então a ótica errou o óculos. Quer dizer, fica sempre uma situação de conflito com isso. Por quê? E aí é que você, como paciente, assim como nós, começamos a perceber o quê? Que a nossa qualidade de visão começa a cair. E aí nós não falamos em quantidade. Isso também é uma discussão, né? Quando nós colocamos o paciente para fazer o teste de acuidade visual, muitas vezes ele até tem uma acuidade visual, vamos dizer assim, uma medida de visão quantitativa até que razoável, só que qualitativamente está ruim. E aí é que ele está falando justamente o que o Gilberto está comentando. Óculos nunca está bom, meu óculos está sempre ruim, meu óculos não acerta, difícil acertar eixo de astigmatismo, enfim, uma série de coisas que a gente vem observando no nosso dia a dia. E que muitas vezes, é isso que nós estamos comentando aqui, o paciente começou, já passou no primeiro oftalmo, passa 6 meses, ele quer trocar o óculos de novo, passa menos de 6 meses, ele já começa a reclamar novamente do óculos. Então, isso é muito importante a gente entender e serve até como um sinal, vamos dizer assim, para que você, como paciente, assim como nós já começamos a te avaliar, que as coisas não estão indo bem com a sua catarata, né? Exatamente isso. Isso é muito importante. Fica aqui, mais uma vez, uma orientação no sentido assim, catarata, bom, eu tenho catarata, não é uma doença. Como nós acabamos de falar, não temos doença, a catarata é um envelhecimento natural do cristalino. Vamos conviver com isso cada vez mais, né? O envelhecimento da população está aí. Hoje o Brasil vive essa situação, deixamos de ser um país jovem, né, Gilberto? Já somos um país em uma evolução de pessoas acima de 55, 60 anos, assim, muito grande. E nós temos que estar atento a isso, visitar o seu oftalmologista regularmente, fique atento com essas mudanças de grau. Isso não é simplesmente uma mudança de grau. Depois de uma certa idade, o nosso grau não fica mudando, né? É o cristalino que vai mudando a performance, inclusive em relação aos processos acomodativos, enfim, tem uma série de coisas técnicas, mas que, como o Gilberto falou, e com a tecnologia hoje, a gente consegue fazer uma detecção disso de forma muito clara, inclusive até mostrar para você que está lá na frente e fala, nossa, eu recebi o diagnóstico de catarata, né? É o fim do mundo, e não é exatamente isso. Então, fica aqui mais um alerta, Gilberto, você entende que vale a pena sempre reforçar isso. Com certeza, nós somos conhecidos como Dr. Catarata, a gente faz questão. Eu diria que hoje nós temos o clínico geral, o cardiologista, o geriatra, né? Todos estão preocupados com a qualidade de vida na terceira idade. Lembre-se que para você ter uma qualidade de vida boa, você precisa enxergar bem. Então, uma das causas de cegueira com a idade é a catarata. Então, é uma cegueira prevenível, é uma cegueira que você tem condições de evitar, né? Perfeito. Então, vai um alerta não só para o paciente, o próprio oftalmologista. Hoje, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Catarata, a gente que faz parte dessa sociedade, o nosso objetivo é cada vez mais orientar os colegas que enfrentem isso de frente, né? E que não tenha medo, risco, nós temos tudo na vida, temos risco, né? Sim. Mas se você deixar uma catarata muito avançada, o risco é maior. Então vai aqui um alerta, né? Que não tem que esperar amadurecer, né? Amadurecer a catarata é igual uma laranja, amadurecer vai cair do pé, a catarata cai lá para dentro do olho. Perfeito. Realmente questão de esclarecer, né? Nós temos que esclarecer, temos que insistir. Exatamente. E nessa palavra catarata, que é uma coisa assim muito tranquila. O que chama a atenção, Gilberto, inclusive a oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo junto, é que o que acontece? Me chama a atenção uma coisa chamada desinformação. Com toda essa informação sobre catarata, você falou agora, vamos bater bastante no tema catarata. Por quê? Tem hora que eu falo, puxa, vamos falar de novo de catarata. Na realidade, não vamos falar de novo. Nós estamos falando da catarata porque é uma coisa que muita gente ainda
ainda tem desinformação sobre esse assunto, né? E os riscos que você transmite para o seu próprio olho, deixando uma catarata hipermadura, né? Como a gente falou, uma catarata madura, como o pessoal diz, não, eu vou esperar até o momento que eu não estiver enxergando, né? Haja coronária do cirurgião, né? Quer dizer, depois o problema fica para todo mundo. Então, fica mais ou menos um alerta novamente, mas no sentido assim de clareza. E para os próprios colegas, como a gente tem conversado, infelizmente lidamos com isso também na clínica, que os próprios colegas muitas vezes não têm essa informação ou preferem não abordar esse assunto até para não chatear muito o paciente. Isso eu já tive essa informação de próprio paciente. Mas eu não sei, não quis me falar, tal, o que eu tenho, né? Enfrentar isso, falar com clareza, olha, você tem isso, o diagnóstico é esse, tratável, e essa história que o Gilberto comentou aqui, que a gente sempre vê isso nos congressos, trabalhos estatísticos, né, as doenças que causam cegueira preveníveis, né, catarata é a primeira delas, né, no nosso item, né? Em casa, o meu netinho, o João Henrique, quando ele tinha 5 anos, ele via meus programas que a gente fazia, e eu fico feliz que na cabeça dele ele já colocou o seguinte: ô vô, você só sabe falar de catarata, né? Tá? Então, desde cedo, essa palavra catarata para ele está vindo uma coisa natural, quer dizer, eu achei cultura. Isso interessante, que até o meu netinho que assistiu, ele guardou essa palavra e disse que eu só sei catarata, só né? Catarata. É interessante. Que bom, né? Isso podemos ajudar mais gente, com certeza, né? Muito bom, obrigado. Gilberto, tudo bem com você? Vamos bater papo sobre catarata. É um assunto que, como você muitas vezes comenta, né, a gente gosta do assunto, se especializou nisso, entende desse assunto, investe em tecnologia para catarata, né? Eu tenho enfrentado no meu consultório, e com certeza você também, e a gente hoje, e cada vez mais, e depois eu quero a sua opinião e vou externar a minha opinião. Eu tenho medo de operar minha catarata. Essa é a frase que eu mais escuto no consultório. Eu não sei como você tem ouvido isso também, mas assim, as pessoas estão com medo da cirurgia de catarata. Eu tenho notado vamos dizer assim, essa postura, tá? De uns 2, 3 anos para cá, uma sensação de medo. As pessoas entram no consultório assim: eu vou ter um diagnóstico de catarata, eu já quero fugir do médico, eu quero fugir desse consultório. Essa é a sensação. Como você tem enfrentado isso? O que você tem visto? Eu acho que a mídia é uma arma de... Ela, ao mesmo tempo, ela ajuda, ao mesmo tempo, ela atrapalha. A catarata, Fábio, desde há 30 anos que eu faço cirurgia, realmente, ela sempre assustou os pacientes, né? Sim. Por isso, muitos colegas têm essa postura de não falar da catarata, porque a catarata é um terror para os pacientes. Bom, sim, eu acho que realmente, uns anos para cá, a mídia começou a falar muito das complicações e não se fala do lado bom, do sucesso, né? Nós vivemos num país com crise, né? Muitas vezes o médico é sujeitado a fazer a cirurgia nessas campanhas em ambientes não apropriados, aparelhos não apropriados, né? E eu acho que está errado quem aceita fazer essa cirurgia, mas a circunstância obriga que alguns médicos façam a cirurgia, aumentando o risco de infecção, né? A infecção sempre existiu, isso faz parte, a cirurgia que não dá certo sempre existiu, né? Isso vai existir. Hoje em dia, o próprio cirurgião ele fica mais tranquilo, mas sim, eu também tenho medo, Fábio, de operar o olho do paciente, porque existe o risco. Como você está na rua, pode tomar um tiro, você está dirigindo um carro, bater o vidro e furar o olho. Só que é interessante, Fábio, se você fura o olho com um acidente de carro, um tiro, uma facada, ou tá fazendo um serviço em casa, fura o olho, é muito comum. Todo mundo fala, coitadinho, né? Ele perdeu o olho, que azar, que fatalidade, né? Exato. Fatalidade é numa clínica bem conceituada, com os aparelhos hiper sofisticados, que segue o padrão tudo de enfermagem certinho dentro e dá uma infecção ou dá uma inflamação. Isso é fatalidade. Perfeito. Mas
a mídia e a família não aceita, ela acha que é um erro médico, né? E aí começa todo esse tabu, a mídia aproveita isso aí, ela vive disso, né? Sim. E realmente não se fala de bons resultados. Vamos falar, o mais conhecido são as campanhas que deram infecção, mas ao mesmo tempo também deixam de falar dos grandes resultados que a campanha proporciona quando ela é bem feita, né? Por isso eu sugiro que essas campanhas têm que ser feitas, Fábio, com o médico da região. É um médico que tem um compromisso, né? Por quê? Os médicos que vêm de fora, faz a catarata e vão embora. Se der infecção... Os pacientes ficam tudo órfãos, né? Ficam órfãos. Não, e além disso, esse médico às vezes não tem compromisso com a comunidade, ele tem um compromisso econômico, né? Exato. Agora, o Estado, o município não vem oferecer esse serviço para a gente, né? E nós sabemos hoje o que traz por trás disso, a gente não sabe por quê, né? Que não oferecem para nós. Ninguém vem oferecer esse serviço para a gente. Nós temos condições de oferecer isso, né? Mas não vem. Então, vai aqui um desabafo, né? Nós temos um centro cirúrgico lá, às vezes ocioso, podemos fazer com alto padrão e com o mesmo preço que realmente o SUS tem condições de pagar os médicos, né? Mas existe esses esquemas, traves políticos, né? Isso daí facilita a infecção. Sim. E fica essa mensagem, fica essa imagem, né? Isso. Então, eu lembro, Fábio, quando teve esse último surto, uma televisão triste, de fama soltou, né? As várias meios de comunicação soltou. Foi muito triste. Foi num domingo, na segunda e na terça-feira tinha cirurgia. Eu falei, pronto, terça-feira não vai vir ninguém operar. Está todo mundo fugido, né? Felizmente, isso não aconteceu. O público assistiu, só perguntou para nós se existia esse risco. É o risco. Eu diria que sim, que lógico que existe, só que esse risco é menor. Então, Fábio, isso é uma eu quero, inclusive, corroborar algumas coisas que eu falei, você vai externar a sua opinião, eu vou externar a minha, que na realidade é exatamente isso. Inclusive, nós acompanhamos algumas coisas em relação ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O próprio CBO tem nos orientado a tomar muito cuidado com essas campanhas e não aceitar, e isso que não é a campanha em si, é isso que tem que ser bem colocado. O problema é aonde você é colocado para fazer isso. Né? Então você tem uma equipe, você se esmera em preparar um centro cirúrgico, você se esmera todo o seu material, todas as técnicas de enfermagem, tecnologia na aparelhagem, de repente pega um Dr. Gilberto, que é um excelente cirurgião, ou qualquer outro cirurgião, ou, né, Fábio, você vai operar lá na esquina, você chega lá, você não sabe que aparelho vai usar, quem cuidou do seu material, o que é isso? Isso é o grande risco, tanto é que o CBO tem sido muito incisivo nisso. Cuidado aos colegas cirurgiões, inclusive aquele caso último que você citou, né, que foi na mídia, o colega esteve no congresso, né, e ele é um cirurgião de mão cheia, e ele foi colocado lá, caiu de paraquedas, foi dado material contaminado, inclusive para ele, que a responsabilidade acabou sendo dele. Então, nós, como cirurgiões, nós somos responsáveis por cada líquido que vai lá, por cada coisa. Então, o que o Gilberto comentou é exatamente isso. A campanha em si, ela teria que ter um cunho mais local. Por quê? Somos nós que vamos fazer o pós-operatório, né? E eu falei do órfão, né? Eu pego muito isso, muitas vezes o paciente, a senhora operou aonde? Ah, não sei, lá numa cidade. Mas o que foi feito no seu olho? Ah, não sei, infeccionou, tá ruim. Assim, a gente não tem como dar sequência num paciente desse. Eu acho que você enfrenta isso lá na sua clínica também. Você fala, o que eu vou fazer agora? Eu não sei que tipo de lente foi colocada, eu não sei qual técnica foi usada, que material, qual tipo de risco de infecção ou não. Em relação a esse medo que todos nós temos, todo cirurgião, não só de oftalmo, cirurgião geral, cirurgião plástico, enfim, o medo da infecção de qualquer coisa, você tem um risco sim. Mas eu sempre uso uma comparação, Gilberto, eu não sei se você concorda com isso, que é a história de minimizar riscos, né? Você vai andar de avião, você pega um avião, a gente não tem ideia do bastidor, do que é feito numa aeronave antes da gente decolar. Né? Os controles, mas tem risco de cair, sim, mas ela é infinitamente mais segura do que você pegar o seu carro e andar nessas estradas nossas aqui, num feriado ainda que está, né, lotado, enfim. As coisas, esse minimizar os riscos que o Gilberto comentou é justamente isso. Cuidados com o material, cuidado com que tipo de lente você vai colocar nos seus olhos, né? O paciente vai ser implantado, qual o material que você vai usar para esterilizar, a sua técnica cirúrgica, seus equipamentos.
E infelizmente, Gilberto, inclusive nós enfrentamos juntos essa história da campanha, lembra que a gente tentou fazer alguma coisa junto lá em Atibaia, né? Enfim, não rola, a gente não consegue, existe uma barreira, e que fica um desabafo meu também aqui, né? Que não interessa saber, que não interessa nem para nós, isso não é caso, mas assim, a gente tentou falar, olha, por que não fazemos aqui com os nossos médicos cirurgiões, a gente fazendo, dando suporte, claro, porque aí o paciente passa a ter um acompanhamento pós-operatório, nada, nenhuma resposta positiva, mas enfim, o que nós queremos dizer? O medo, né? Eu tenho medo de operar, eu tenho enfrentado isso no consultório, justamente como você falou, a mídia ela é muito boa, tanto é que nós estamos aqui, usando a mídia como fator de comunicação, né? E, ao mesmo tempo, ela é muito nociva, porque ela fala só, é como se falasse assim, olha, todo dia está caindo 10 aviões por dia. Ficar colocando só o lado ruim de uma viagem de avião. Estou usando a comparação do avião, que é uma coisa que todo mundo tem medo, costuma ter medo, né? E ninguém comenta justamente dos avanços da cirurgia de catarata, toda a tecnologia, o laser de feito segundo para a cirurgia de catarata, enfim, toda essa evolução que está tendo, né? O ultrassom, né? Que seria a facoemulsificação, tudo que é feito numa cirurgia de catarata de alta tecnologia, isso ninguém fala, ninguém coloca isso na mídia, infelizmente, né? E, então fica assim minha mensagem seria assim, olha, riscos existem, sim, estarmos aqui existe um risco também, em tudo que nós fazemos existe risco, só que o que nós procuramos fazer no nosso serviço, no dia a dia, tanto no Gilberto como no Instituto, a gente tenta fazer o quê? Minimizar riscos. Aquele monte de exame que o Gilberto pede, né, quando o paciente vai lá fazer sua consulta, eu peço aquele monte de exame pré-operatório. Para que é aquilo? Sim. É justamente para minimizar os riscos que você comentou, né? Não sei se você entende. Eu acho que medo todo mundo tem, nós temos que ter segurança, então procura o teu oftalmologista de confiança, né? Procura a tua clínica de confiança e fé e coragem, né? E posso dizer como cirurgião, felizmente é muito poucos as complicações. Eu acho muito importante, mais um pouquinho aqui, dizer o seguinte, são duas coisas que o pessoal confunde muito, uma é infecção e a outra é inflamação. A inflamação é muito comum, né? E a infecção hoje em dia é muito, muito rara. Agora, se o paciente tem uma resistência baixa, tem uma doença grave, é lógico, ele tem mais risco de ter uma infecção. Então, comunique tudo ao teu oftalmologista, não esconda, fale, porque muitas vezes você faz o exame está normal, mas você tem alguma coisa que você tem que uma doença de base, né? Que tem que nos comentar que às vezes os exames não tá assim, nós não pedimos esses exames de rotina, não fazem parte da nossa rotina. Então, você tem que comunicar se você tem uma doença infecciosa grave, uma artrite crônica, doenças reumatológicas. Então, com isso você pode ter que vai estar ajudando com a gente também ajudando para você não ter essas complicações e fique tranquilo. Operar catarata hoje em dia ela é muito tranquila. É tranquilo, mas não é como o pessoal fala, é fácil. Isso é uma mentira, né? A cirurgia hoje parece que é fácil, mas você não sabe o que por trás está envolvido. A aparelhagem, a mão do cirurgião, né? A equipe. Toda a equipe. É perfeita essa colocação, só aproveitando o teu gancho. Exatamente isso que ele falou. Andar de avião é simplesinho? É simples. Para nós, passageiros, hoje, eu sempre vou usar essa comparação, é simples. Eu sento lá no banco, está tudo bonito, o avião decola e tal. Mas nós não sabemos, e assim como os pacientes... Até porque hoje usa-se o pé e a mão para operar, a tecnologia evoluiu muito, quer dizer, aquela simplificação que ficou para o paciente, tá? Claro que envolveu muito mais tecnologia, envolveu muito mais preparo do cirurgião. Então, usar esse termo, que se usa muito, inclusive, até na própria mídia, hein? Foi lá fazer uma simples cirurgia de catarata. Outro dia eu vi uma reportagem assim, eu falei, simples cirurgia de catarata? Em hipótese alguma, tanto é que a cirurgia de catarata, o Gilberto sabe melhor do que eu, ela é considerada porte 5 dentro das cirurgias eletivas, né? Quer dizer, o que é uma cirurgia porte 5? É uma cirurgia cardiológica. Ela tem a mesma equivalência, para vocês terem... É muito complexa. Então, hoje simplificada pela tecnologia, né? Não sei se você concorda com essa colocação. O olho é pequenininho, mas ele é danado, ele tem uma função fantástica, ele é muito sensível. Os aparelhos hoje e a mão do doutor tem que estar muito sensível. Muito calibrado, né? Como a gente fala, muito calibrado. Exatamente
exatamente. Inclusive essas doenças sistêmicas que o Gilberto citou, muitos clientes, às vezes, os pacientes não falam, não informam, porque eles não acreditam que existe qualquer relação, que ele tem uma artrite, por exemplo, que ele tem uma alteração gástrica no intestino, né? E ele não imagina que tenha relação com os olhos. Então, quando o seu médico perguntar, você tem algum problema de saúde? Fale de tudo, porque tem aquele detalhezinho, aquele ganchozinho que o cirurgião atento, o médico vai estar atento para poder colocar observação. Desmistificando isso, então, esse medo, né, que todos nós temos, né, eu entendo que está na hora de começar a mudar esse conceito, e a cirurgia de catarata hoje, felizmente, né, e nós vamos nos beneficiar disso também, felizmente ela está cada vez mais segura, mais rápida, uma cirurgia realmente muito tranquila e uma recuperação pós-operatória muito bom. Como conhecidos, a gente fala muito sobre a catarata, a cirurgia de catarata, e o Gilberto brincou outro dia comigo falando que a gente virou cirurgião, doutor catarata e tal. Eu achei muito interessante o trocadilho, mas na realidade por que nós estamos falando tanto de catarata? Porque, Gilberto, né, e você sabe disso, a nossa população envelhece cada vez mais, nós vamos lidar cada vez mais com pessoas com catarata, né? Outro dia eu comentei numa aula que falávamos o seguinte: o Brasil deixou de ser o país jovem, né? Ele vive, e hoje, dentro dos países em desenvolvimento, é o país que tem maior quantidade de pessoas idosas, ou vamos falar idoso, acima de 60 anos, tá? Que deixou de ser um paciente idoso. Hoje, pessoa com 60 anos, enfim, trabalha, é ativo e tal. Então, a catarata é um assunto que está todo dia no nosso consultório, né? Imagino lá na clínica do Gilberto também, que deve ser o dia a dia dele. E uma pergunta que tem feito, e assim, às vezes até me incomoda um pouco, porque parece que fala, poxa, mas como assim? Com tanta informação, a pessoa vem e pergunta, mas num tom até assim, de desafiador. É essa a situação que eu vivo hoje na clínica, e com certeza deve estar acontecendo lá com ele também, que é assim, mas como, doutor, eu vou operar catarata, eu preciso pôr lente no meu olho? Ou muitos confundem com a lente de contato, eu vou pôr uma lente no meu olho e tal, né? Preciso pôr essa lente, no sentido assim, como assim? Você vai querer pôr uma lente dentro do meu olho? Eu não sei como você tem enfrentado isso, Gilberto. O que você tem visto nisso? Interessante. O paciente relaciona muito lente de contato, né? Você tem notado isso? Tem. E outra coisa que relaciona muito, eu já vou passar um pouco na frente, quando eu falo que tem que colocar uma lente multifocal, bifocal, ele fala, mas não dei certo com óculos, doutor, então não vai dar certo. Esquece, não tem nada a ver, é uma outra coisa. A lente é uma lente intraocular. O cristalino é uma lente intraocular, natural. Você já nasce com ela, ela vai desenvolvendo, tá? Então a lente, ela tem que ser colocada, porque você vai tirar uma que está ficando velha ou que está velha e vai botar uma artificial, né? Então, essa artificial que nós vamos entrar em detalhe, exato. Inclusive, Fábio, isso é muito importante, apesar da população estar envelhecendo, hoje eu estou operando cada vez paciente mais jovem, né? Eu me incluo mais jovem, porque são pacientes com 50 e poucos anos, lógico, isso depois de vários exames, porque é a única cirurgia que você pode ficar livre do teu óculos quase definitivamente. É só com a cirurgia de catarata com uma lente de alta tecnologia, tá? É só assim que você hoje, paciente de 50 anos, pode ficar livre do óculos quase definitivamente. Sim. As outras técnicas que você vê por aí são paliativas. Sim, mas vamos falar mais da lente, né? Exatamente. Você tocou num ponto importante. Quando a gente fala lente intraocular, né? Elas são todas iguais? Não, obviamente que não. A função dela é substituir o cristalino que envelheceu, e nós vamos colocar uma lente nova que te permite, já com uma lente, melhorar muito a sua visão para longe. Muitas vezes você vai usar o óculos para perto, né? Mas essas lentes que o Gilberto comentou aqui, e a gente lida isso que a gente chama lentes premium ou lentes de alta tecnologia, são as lentes multivisão, que na realidade a gente evita até falar o multifocal, né? Porque até numa época tinha esse consenso, né? Porque a pessoa fala multifocal, né? O óculos é um terror no multifocal, né? Eu tenho visto isso, os pacientes ficam totalmente
totalmente independente ou muito independente dos óculos, eventualmente ele precisa fazer alguma correçãozinha para coisas de muito detalhe, essa é a nossa sempre orientação. E o Gilberto falou uma coisa que é verdade, é a cirurgia mais definitiva. Né? Inclusive lá fora, nos outros países, você faz isso com muito mais frequência. No Brasil ainda é uma coisa que fazemos muito, só que ainda tem muito preconceito, ou tem certos mitos em torno disso. Né? Uma lente que eu sou fã, e o Gilberto vai complementar esses dois temas, que é a lente de multivisão, ou a lente multifocal, vamos dizer assim, e a lente tórica, né, Gilberto? A lente tórica, na lente do implante intraocular, a lente tórica eu vejo como um dos maiores avanços, né? Como que você tem visto isso também? A lente dentro do olho, só para vocês terem uma ideia, quando vocês ficam assustados, ela já existe há 70 anos, tá? Isso é o Dr. Harold Hitler, em 1947, colocou a primeira lente dentro do olho. Então, fique tranquilo, isso é uma coisa normal, natural, tem que colocar. Agora, hoje nós já estamos discutindo, não é que você precisa de uma lente, você precisa de uma lente de alta tecnologia, né? Então, essa é a diferença da cirurgia de catarata feita por um cirurgião comum, né? E essa lente intraocular de alta tecnologia já é uma cirurgia destinada a um cirurgião de catarata, a um cirurgião prêmio, a um cirurgião que está preocupado não só tirar a catarata, mas também deixar você independente de óculos. Você pode, desculpa, eu vou te interromper, você pode chamar isso de uma cirurgia de catarata personalizada, né? Hoje sim, hoje cada olho tem uma lente, do lado direito e do lado esquerdo é diferente. E a lente hoje mais moderna que chegou agora para nós, já faz um ano e meio, é a trifocal. Mas sempre eu digo para o paciente, né? Você que está com 70 anos, não tem ilusão que você vai colocar uma lente dessa cara que vai ficar igual a 18 anos. Não vai, se alguém te prometer, não vai ser. Ela também tem algumas coisas que você tem que se adaptar, né, Fábio? E a gente toma esse cuidado, o marketing, o paciente chega muitas vezes muito assim viciado que vai ficar tudo igual, tudo é mágico. Não é assim, isso é uma tecnologia, isso às vezes tem alguma margem, você tem um período que às vezes tem paciente que demora muito. Então, uma vez que você faça cirurgião, escolha o teu cirurgião e com ele dedique, ele vai ter que dedicar, porque essa cirurgia é para poucos cirurgiões, Fábio. Não é todo mundo, porque tem paciente que às vezes demora um pouquinho, mas hoje em dia na clínica eu coloco 50, 60 lentes dessas por mês, dificilmente a gente tem um paciente insatisfeito, né? Sim. Mas nossos pacientes são muito orientados, né, Fábio? Muito esclarecido. Que o paciente ele acha que está gastando dinheiro, ele vai tudo. Gente, lembre-se, o Lava Jato está vendo aí, né? Você vê que dinheiro não compra tudo, muito pelo contrário, compra-se muito encrenca, né? Tá? Então, isso a gente aplica na medicina, na oftalmologia, ela tem que ser uma coisa natural, mas infelizmente ainda são poucos cirurgiões que estão habilitados a colocar essa lente. Quando você tem muita propaganda, muita informação, toma cuidado que não é bem assim, né? Procure um cirurgião que tenha experiência. Nós trabalhamos com essa lente há 15 anos. 15 anos, né? já 15 anos, Gilberto, que nós estamos eu já tenho isso. mais de 3 mil lentes implantadas, né? Fantástico. Eu diria para você, lógico que pode ter até um público, até alguém que fala, mas eu coloquei essa lente e não funcionou 100%. Na vida, nada 100%. É 100%, mas eu tenho certeza que você está melhor do que uma pessoa que não colocou essa lente, né? Mas é que você não tem noção por quê? Porque você não está com uma lente comum. Se você tivesse... Isso, perfeito. Porque o objetivo, né, Fábio? O homem, quando nasce, ele enxerga longe e perto sem um óculos. Com o tempo, vai precisar de óculos. E na idade, o óculos para perto não tem jeito. Até para comer, você tem que usar óculos. Essa dependência é terrível, né? Em 90% dos pacientes. Então, por que não colocar uma lente que você possa fazer? Que te permite uma visão independente. Inclusive, pegando justamente isso que você está falando, e a gente observa, né, a cirurgia de alta tecnologia. Investimento em equipamento, investimento em laser, investimento em todos os aparelhos que se faz, que a gente vai lá para preparar o paciente, mas sempre esclarecendo, você não vai ter 20 anos de novo. E muitos pacientes, infelizmente, vêm até com expectativas de coisas assim mágicas que vê na internet, que não são reais, que é o que você falou, a propaganda meio mágica, né? Não existe mágica, existe tecnologia. A gente sempre comenta isso na clínica, porque o paciente quer resultados assim absurdos, como se assim, olha, eu vou enxergar 1000% e, enfim, não é isso. Você tem outras estruturas que também se desgastaram dentro do seu olho. Então, a cirurgia de catarata
catarata de alta tecnologia, como a gente fala, ou lentes premiums, enfim, tem que ser um cirurgião experiente, realmente, tem que ter conhecimento dessas lentes, porque me impressiona muito ainda, Gilberto, e eu tive a oportunidade de um paciente que foi operado, e ele foi fazer um exame de revalidação não foi nem de CNH, hein, porque ele é piloto, e o profissional médico, o oftalmologista não conhecia a lente que ele colocou no olho. Eu falei, como assim não conhece, né? E você falou uma coisa dos 15 anos, já se passaram 15 anos, né? Essa conta é ruim, não faz essas contas não. Mas assim, uma coisa que eu tenho observado na linha do tempo, nós comentávamos isso outro dia, os pacientes estão cada vez melhor. Eu não sei se você tem observado isso no seu dia a dia. Até aqueles pacientes que no começo, logo depois da cirurgia, aquela neuroadaptação, fica tudo muito diferente, o tamanho das imagens, e em alguns pacientes muda o padrão, o perfil da visão, as cores ficam muito vivas, é uma queixa que eles às vezes têm, né? Poxa, ficou tudo muito colorido, claro, porque era colorido, né? Ele que deixou de ver colorido. Mas assim, eu tenho observado nessa linha do tempo que a melhora é constante, então isso é uma coisa. Apesar que a idade tudo vai piorando, alguma coisa vai melhorando. Sim, pois é, ele se sente mais feliz. Fábio, eu tenho um caso assim, bem ilustrativo. Eu operei uma senhora, uma vez de 70 anos, muito ativa, né? E ela não acreditou muito no começo que ela poderia enxergar. Eu falei, olha, você tem uma grande chance, né? Ela colocou essa lente, depois de um mês, ela veio e ficou muito brava, né? Ela falou, estou muito brava com a sua categoria. Eu falei, mas que categoria, né? Os oftalmologistas, né? Eu tenho um grau forte, doutor, há muito tempo, né? Quantos anos que o senhor faz essa lente? Eu falei, isso aqui, quando ela veio, eu fazia 12 anos. Eu falei, doutor, 12 anos? Puxa vida, quando eu tinha 60 anos, doutor, eu era um auto-executivo, eu tinha que viajar, o grau dela era muito forte, era uma neurose, ela tinha 3 óculos. Mas ela falou, doutor, eu quero só falar uma coisa simples. O senhor não sabe o que é tomar banho e enxergar o shampoo, o condicionador e mais coisas que as mulheradas usam, que a gente não usa muito, diz que era um desespero. E hoje, Fábio, ela falou, doutor, 70, por que não me fizeram isso antes? Eu respondi, você fala 60, hoje nós estamos fazendo os pacientes que têm condições, o olho permite, com 50 anos. Perfeito. Né? Realmente. Por quê? Essa paciente, ela definiu tudo. Para que eu vou ter que esperar 20 anos para poder fazer uma coisa que a tecnologia oferece? Então, essa é um alerta para os pacientes que têm essa orientação que não dá para fazer nada. Alguns casos realmente não dá, mas procure novamente um especialista e converse com ele, porque hoje as alternativas são muito. Eu fico muito triste no consultório quando o paciente vem, ele tinha condições econômicas, ele tinha condições psicológicas, ele tinha condições de olho e realmente está com a tecnologia muito pobre. Hoje a minha briga maior é quando alguém fala nacional ou importado. Gente, nós temos uma lente nacional aqui, que o Fábio, eu fiz um lançamento dessa lente lá na Europa para essa empresa, né? E eles fazem muito sucesso na Rússia, na Polônia. Essa lente é importada do Brasil. Então, tudo que é importado, então, para com isso. Não é nacional importada, né? Perfeito. A lente comum, tanto faz ser nacional ou importado, são todas a mesma coisa, né? Isso. O que a gente fala é lente de alta tecnologia. A lente de alta tecnologia, infelizmente no Brasil ainda as indústrias não têm essa capacidade de fazer essa lente. Então, vamos parar com isso. Lente de alta tecnologia ou lente comum? A lente comum tanto faz nacional ou importada. Perfeito. Inclusive, se você está falando isso, novamente usando a aeronáutica, o avião, né? Os nossos Embraer lá fora voam há mais de 20 anos lá fora, que são adoradíssimos lá fora e só começaram a voar no nosso país 2, 3 anos com a Azul, que veio para cá com os Embraers, e aliás um voo excelente e tal. Então é esse preconceito e isso tem que acabar. Mas em relação às lentes de alta tecnologia, falando um pouquinho até, Gilberto, que muitas vezes eu falo para o paciente, e talvez eu não sei se isso é lente tórica, né, ou astigmatismo, que isso é uma coisa que todo mundo tem astigmatismo, muitos não têm interno e têm externo. Como que você também consegue abordar isso com o seu paciente? Na verdade, Fábio, o cirurgião ele tem que ser completo. Não existe cirurgia meia boca, desculpa a palavra, mais ou menos, lente mais ou menos. Sim. Tudo isso, infelizmente, tem custo. Né? Tem custo. Infelizmente, não tem como nós fugirmos. Vamos chamar de investimento?
Também acho, né? Que é investimento na sua vida, na sua saúde. Nós vamos fazer um curso lá em Foz agora, a lente tórica. Ainda é uma falta de informação pro oftalmologista. Ainda é. Então, vocês ainda vão deparar que o próprio profissional não estão preparados. Pois né? É uma tristeza, mas o olho, quando você corrige, você tem que corrigir tudo que tem que ser corrigido, senão você não vai ficar satisfeito. Eu falo isso hoje, inclusive para o meu paciente, normalmente quando a gente vai propor a cirurgia, indicar, né? Propor não tem indicação cirúrgica, o astigmatismo, que eu virei fã das lentes tóricas, né? Mas eu não abro mão de corrigir hoje. Mesmo que o paciente fale, não, então põe assim mesmo, eu vou ficar. Não, porque vai ficar ruim e ele vai falar ainda que a sua cirurgia ficou ruim, não é isso? Sim. Exatamente. Então, hoje essas lentes premium, ou as lentes de alta tecnologia, deixaram de ser só uma perfumaria, né? Ao contrário, você consegue melhorar o seu resultado cirúrgico e essa desinformação, infelizmente, a gente vem tentando tirar isso. Eu acho, só para a gente encerrar, uma relação muito importante. Se você tiver astigmatismo, quando você faz o óculos, você coloca o astigmatismo. O óculos, para você colocar na frente do paciente, você tem que ele colocar completo. É isso que a tecnologia fez, só que lá para dentro do olho. Perfeito, acho que você definiu, você encerrou bem o assunto. A lente de contato tem que ser com astigmatismo, tudo tem que ser, senão fica tudo meia boca. Hoje, eu diria para você, há uns 10 anos atrás, não era permitido isso. Hoje tudo é permitido. Já está liberado. Olá pessoal, vamos bater um papinho hoje com um assunto que é muito interessante, um assunto que a gente vem vivendo no nosso dia a dia no consultório, que é a cirurgia laser, que todo mundo conhece como cirurgia laser. Na realidade, para nós oftalmologistas é chamada cirurgia refrativa, que é feita com laser sim, tá? E as novas tecnologias que estão acontecendo, né, Gilberto? As coisas que a gente está aqui batendo papo sobre isso, antes da gente começar a conversar aqui com vocês, e a gente falava sobre isso. Impressionante a evolução que aconteceu em termos de cirurgia refrativa, e eu diria um pouquinho mais, Alain. O que evoluiu muito também são os exames pré-operatórios da cirurgia, né? Hoje, você, através do tomógrafo de córnea, você consegue fazer exames que você detecta problemas e o teu sucesso cirúrgico, que ainda, infelizmente, muita gente tem medo, ele passa a ser muito maior, né? E uma coisa importante, e eu vou passar isso para o Gilberto também discorrer um pouco tecnicamente, para a gente não ficar redundante aqui. Muita gente me pergunta assim, Gilberto, olha, eu tenho miopia e astigmatismo, né? Não dá para operar, né, doutor? Porque o astigmatismo não opera, né? Aí eu falo, não, isso mudou. E aí você começa a explicar. Como você tem enfrentado essa situação no consultório? Você também está vivendo isso, essas dúvidas? O país vive uma crise, automaticamente as pessoas diminuíram a procurar a cirurgia, porque ela realmente tem um custo. Por quê? Para você fazer uma cirurgia de alta tecnologia, o custo é alto, né? Claro. Então isso daí é importante. Os aparelhos, os laser, né? Tanto se fala laser, né? Só para você ter uma ideia, na oftalmologia, eu acho que o laser mais antigo, eu acho que é da retina, que deve ter uns 40 anos, né? 40. Aí depois veio outros lasers e depois vieram o laser para miopia, né? A laser para miopia, eu diria aí mais ou menos uns 30 anos, né? Uns 30 já anos. Já está fazendo 30 anos, por aí, né? 30 anos, e hoje nós temos um laser muito recente, que é o laser para fazer uma parte da cirurgia, para fazer aquele corte do flap, que é o femtosegundo, né? Porque hoje, para você fazer uma cirurgia de miopia, teoricamente você precisa de 2 lasers. Tá? Então nós temos uma técnica que a gente usa um laser e uma técnica que a gente usa os 2 lasers. Então esse laser para fazer esse corte tem uns 6 anos, né? Que é o femtosecond, o femtosecond para cirurgia de miopia. E o mais recente mesmo é o femtosecond, é o laser da catarata, que faz uns 4 anos que está no mercado, né? Sim. Então, basicamente, os lasers hoje, com as tecnologias, você vai muito além de corrigir o astigmatismo. Hoje você consegue fazer uma cirurgia personalizada. O que quer dizer? Ele vai corrigir tudo que você tem de defeito na córnea. Mas, mais uma vez, né, Fábio, a gente sempre diz ao paciente,
O nosso medo, com toda essa tecnologia, o engenheiro, quando eu vou comprar esse aparelho, ele promete muita coisa. Só que eu olho para ele e falo, meu cara, você é um belo vendedor, né? E, na verdade, não é bem assim, né? Você tem uma tecnologia que a gente vai poder te corrigir melhor, vai poder te dar uma... Então, eu digo para o vendedor, não me engane, vai, cara, não me engane, porque existem vários fatores até você ficar bom. Pôr o pé no chão, né? Pôr o pé no chão. Então, a cirurgia de miopia também, como o astigmatismo ou a hipermetropia, hoje você é possível fazer todas as cirurgias que você imagina, só que tem limite. E os aparelhos vão falar para a gente, não, esse olho não pode fazer, Fábio. E tem aquelas coisas que realmente contraindicam. Às vezes uma miopia de 1 grau, o aparelho fala, não pode, mas doutor, só tem 1 grau. Falo, você pode até ter 20 que dá para operar, mas tem que ter o olho bom, você tem que ter um exame bom. Então, esse mito existe, realmente, mas hoje você opera. Miopia, astigmatismo, se tiver hipermetropia, também. Só que isso depende do teu olho. Do olho. Inclusive, na clínica, outro dia me deparei com uma situação assim que... um paciente reclamando por que ele tinha que fazer tantos exames, né? E é justamente o que eu estava falando, que faz parte da evolução do bom resultado cirúrgico, né? Todo esse investimento que a gente tem feito em equipamento e traz aparelho novo e traz isso e bem aquilo e avalia e tal, para quê? Para que o seu resultado, né? Lá no final, aquela simples, aqueles 15 segundos, 20 segundos, 1 minuto que você está na cirurgia, para que corra tudo bem, para que você não tenha surpresa se deparar com uma córnea que tem uma irregularidade posterior, que depois não vai ficar bom o resultado e fala, tá vendo, o doutor não operou bem, ou então, o laser é uma porcaria. Não é isso, é o diagnóstico prévio à coisa. E nós já estamos trabalhando com o Fento II, né, Gilberto? É muito importante nesse momento, agora foi um erro, né? O doutor errou, né? Lógico, nós somos ser humano, podemos errar, o que a gente tem que fazer para isso mesmo, fazer eu quero fazer o máximo de exame para eu não entrar numa fila, para eu não ter essa interpretação. A minha coronária ficar inteira, né? O senhor errou, né? Então esses exames são importantes. E vou até dizer ainda que todos esses aparelhos ainda tem algumas coisas que não é perceptível, ainda nós não chegamos no 100%, né? Então isso, mas comparando a 20 e poucos anos que eu faço a cirurgia laser hoje, melhorou muito, mas às vezes ainda nós deparamos com os resultados que a gente fala, poxa, a vida não deveria ter acontecido. Não era para ter sido assim. Infelizmente, todos os pacientes que vão para a cirurgia, ele tem que assumir o risco dele. Eu também, quando comprei esse aparelho, eu também assumi o risco, o laboratório, só que ainda estoura para você, paciente, e para mim, médico. A indústria, eles falam tira o que corpo fora. O engenheiro, geralmente, eles acham que 2 mais 2 são 4. Nós achamos que 2 mais 2 não são 4. Não são. Em medicina, não são 4. Não são 4. Então, esse diálogo que eu tenho com o paciente é 15 minutos, Fábio. Eu gosto só de falar, doutor, vai ficar bom? Não sei. Né? Nós vamos agora, eu tenho uma estatística que a maioria absoluta está satisfeita. Exato. Uma coisa colocando em relação à refrativa, né, a cirurgia laser e tal, eu queria falar até um pouquinho sobre investimento-custo, né, relação investimento-custo. O que acontece? Se você fizer um cálculo, muitos pacientes falam assim para mim, nossa, mas eu vou gastar. Não, você não vai gastar, você vai investir. Primeira coisa. Segunda coisa, se você calcular tudo que você já comprou e gastou com óculos, lentes de contato, produtos de limpeza, quando você joga isso numa conta de projeção de 15 anos, 20 anos, que é uma cirurgia refrativa, vai durar até ter a sua catarata, vamos lá, vamos fazer um cálculo, né, médio. Até matematicamente a gente consegue mostrar para você que muitas vezes a cirurgia, desde que o seu olho possa ser operado, desde que tenha todas as condições favoráveis para isso, tá? Mas até na parte, no ponto de vista econômico, a diferença é que você desembolsa, você tem um investimento imediato de uma vez só. E você não vai em doses homeopáticas a cada 6 meses ou a cada 1 ano trocar seus óculos, tal. Como você disse, uma vez a ótica me odeia, né? Mas não é isso. Na realidade, quando a gente discute um assunto, tem que ser tudo colocado em cima da mesa para que até o paciente faça uma reflexão e entender, bom, eu vou operar minha cirurgia, eu vou fazer minha cirurgia de miopia, mas eu vou gastar tudo isso, doutor, né? Você toma essas coisas. Você fala, peraí, vamos fazer as contas aqui junto. E aí você faz uma coisa, puxa, não tinha pensado assim. Não sei se você vê isso. Eu sempre digo o seguinte, o teu olho não tem preço, né? Você tem que aprender. Eu tinha um aparelho antigo, né, que nós trocamos há uns 2 anos, eu conseguia fazer um custo mais baixo. Por quê? Porque a tecnologia ultrapassada, mas ele funcionava muito. O que não conseguia, a gente ia embora e levava para São Paulo. Sim. Então faz 2 anos que eu trouxe um aparelho que você não precisa nem para os Estados Unidos, já está aqui. Em São Paulo, muito menos ainda, está aqui, né? Aí a opção
você, do seu paciente. Agora, investimento, diria para você, hoje é uma fase, Fábio, que a cirurgia está muito barata. Porque a tecnologia que nós temos com o dólar que está, ela está barata. Eu acredito... Por que isso está acontecendo? Porque o próprio laboratório, na situação Brasil hoje, eles estão fornecendo a autorização para fazer cirurgia num custo. Eu acredito que a hora que o país melhorar, essa cirurgia vai dobrar. Por quê? Porque eles não aguentam manter nesse custo baixo. Mesmo porque lá fora é também um investimento alto. Né? Muita gente tem a ilusão que lá fora é baratinho. Não. Aliás, muita gente, eu tenho vários pacientes, o Gilberto com certeza deve ter, que vem de fora, nas suas férias, vem fazer cirurgia com a gente aqui. Ué, mas Bragança, Atibaia, como assim? Tem o centro cirúrgico, que a gente tem essa parceria lá em Atibaia, tem tudo, tem tecnologia, tem tudo. Por que isso? Então, justamente agora, essa história do investimento é que tem que ser muito esclarecido isso para o paciente, porque num primeiro momento ele fala, nossa, eu tenho que desembolsar tudo isso, é muito caro. Calma, vamos fazer um pouquinho a conta. E esse investimento no bastidor que é feito, também demanda muito custo, demanda muito investimento financeiro para você ter essa tecnologia, até para fazer aqueles simples exames, né, como o Pentacan, né, um minuto, 30 segundos fazer um Pentacan. A gente dá risada, mas na realidade assim, o Pentacan é um exame de altíssima tecnologia, né, já estamos aqui usando o Pentacan para fazer as avaliações pré-cirúrgicas, e o paciente olha assim, doutor, não durou nem 10 segundos aquilo lá, vou ter, né? Só que assim, a tecnologia que está envolvida naquilo é um negócio assim... Muito rápido. É muito rápido, mas é um aparelho caríssimo. Então, entendam isso, conversem com seus médicos oftalmologistas. Quando você vai fazer sua consulta, esclareça suas dúvidas e entenda. Refrativa deixou de ser uma coisa distante, está muito mais próxima da gente do que a gente imagina, né? E muito mais acessível. Ah, não, a crise do país, nós vivemos tudo isso. Ok, concordo. Só que isso que você falou, a hora que vier o boom, e vai vir, porque o nosso país vai vir. O Brasil é muito grande, o Brasil sempre saiu dessas crises, desde que eu me entendo por gente, crise aqui, crise ali, não mais uma crise política montada, né, vamos dizer assim. Mas assim, o que eu entendo é que é um país que vai ter o seu boom novamente, e isso vai mudar muita coisa em relação ao nosso trabalho em termos de tecnologia. E vamos continuar investindo, né, Gilberto? Continuar trazendo coisas novas, enfim, tentando... Nós somos... Eu, por exemplo, atendo muitos gerentes de banco, né? Ele fala, pô, doutor, o senhor não tem nenhum investimento lá, né? O banco não liga para a gente, claro, né? Só liga para pedir que tem que pagar duplicado. Então nós investimos, eu sou de uma pessoa que invisto muito na clínica, realmente, primeiro lugar, investimento nosso é na clínica, né? Perfeito. Realmente... como diz assim, você é um tarado, né? Outro dia uma prima falou, você parece um tarado, vai comprar mais um aparelho e tal. Estou enforcado, mas tem que fazer, porque é ali que muda o seu atendimento, você vai ao seu oftalmologista, você tem um atendimento direito e tem que, o ótimo médico, e por trás também ele tem que ter um suporte tecnológico, né? E isso a gente faz questão de fazer isso na região. Infelizmente existe um preconceito, né? Eu achei interessante quando você falou de preconceito, não preciso para os Estados Unidos para fazer, mas existe um certo preconceito, não, eu só faço se for na capital, né? Então, isso mudou, tem mudado muito, ainda bem, né? Eu digo sempre meu paciente, né? Esse aparelho meu que tinha 25 anos foi vendido, está em algum lugar trabalhando em São Paulo. Lá. Então, quem sabe você pode ser operado. Quem sabe, né? Muito bom, obrigado. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!